Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar o estudo da transferência de calor por convecção com mudança de fase, certo? Focando principalmente aí nos casos de ebulição e condensação, ou seja, com mudança de fase, né? No caso da ebulição, do estado líquido para o estado vapor, e no caso da condensação, a mudança, né, de fase do estado vapor para o estado líquido. Então, no caso da ebulição, o fluido que está é, ebulindo, né, que está mudando de fase, ele precisa de energia. No caso da condensação, o fluido, o vapor, né, cede energia para se transformar em líquido, certo? Vamos começar com a ebulição. Existem, bom, nesses casos, pessoal, de ebulição e condensação, né, via de regra, o coeficiente de convecção, né, o H, ele é obtido através de correlações, tá certo? Correlações, tá? Mas antes de antes de entrarmos, né, no assunto das correlações propriamente dito, eu preciso, né, dar uma visão geral do que são regimes de ebulição. E para isso, é, como a ebulição é um processo, né, um fenômeno relativamente cotidiano, nós temos experiência com ele no dia a dia, né? Basta você colocar água aí na panela e ferver, né? Ligar o fogo aí no fogão e ferver, você vai ver a ebulição acontecer, tá certo? Então eu vou invocar várias vezes essa visualização caseira, né? Essa visualização doméstica da água fervendo, porque é um recurso didático, pedagógico muito interessante, muito forte para que vocês entendam, né? Vocês compreendam bem o processo de ebulição e as várias fases envolvidas, vários regimes envolvidos. Tranquilo? Bom, existem dois tipos de ebulição. O primeiro deles é a ebulição em piscina ou em vaso. Em piscina, ou a gente chama assim, em piscina, ou também podemos denominar de em vaso. Tá certo? Este é o tipo de ebulição que ocorre quando nós temos o líquido, vamos dizer assim, estacionado. Tá? Não é um líquido escoando, se movendo, né? Em um tubo, por exemplo. É um líquido que está ali num vaso, num recipiente, e ele é aquecido. É o caso da panela. É a mesma situação aí da panela que eu acabei de citar como exemplo. Tranquilo? Vou chegar um pouquinho para cá esse desenho. Ok. O segundo tipo é a ebulição que ocorre quando o fluido está se movendo em um tubo, em uma canaleta, tá? Em uma calha. Ebulição em escoamento, certo? Na ebulição em escoamento, o fluido está, digamos, um tubo, certo? O fluido está se movendo aqui escoando aqui dentro desse tubo e esse tubo é aquecido. Ele recebe uma carga térmica. À medida que o fluido escoa, vão se formando bolhas de vapor aqui. Nesse caso, nós temos a ebulição em escoamento. Tranquilo? Então, a ebulição em piscina, esse caso aqui, ó, ebulição em escoamento, esse caso aqui de um tubo conduzindo um líquido. Tranquilo? Então vamos falar agora dos regimes de ebulição.
que nós podemos chamar, pessoal, de regimes de ebulição são padrões dinâmicos no sentido de movimento e de taxa de troca térmica obtida, né, durante essa passagem de fase. Tá? Então, a mudança de fase ela é única, é a passagem do líquido para o vapor na ebulição. Todo líquido, toda massa de líquido, né, deve estar em equilíbrio termodinâmico no ponto de ebulição para aquela pressão em que se encontra, certo? Porém, a maneira como essa passagem de líquido para vapor ocorre é bastante variada. Né? Pode ser de várias formas, no sentido de características como a formação das bolhas, né? A velocidade de formação das bolhas, o tamanho das bolhas, né? E outras características como formação de filme, etc. Né? Então, vamos aqui invocar o exemplo da panela. Logo que a gente liga o fogão, liga o fogo, a água que está na temperatura ambiente, ela vai começar a aquecer e durante esse aquecimento nós não vemos fluidos, né? A massa de líquido está uniforme, né? sem, sem formação de bolhas, certo? Mas quando a temperatura alcança aqui no nível do mar, né, mais ou menos, Fortaleza, o ponto de ebulição será 100 graus Celsius, tá, aproximadamente. Vamos considerar 100 graus Celsius. Quando a temperatura começar a atingir, né, quando a temperatura atingir 100 graus Celsius, nós vamos começar a ver pequenas bolhas se formando aqui no fundo. Ok? A formação dessas bolhas vamos dizer assim, é um indicativo de que o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição foi atingida, certo? Porém, a ebulição começará, vamos dizer, a atingir um regime, né? um estado contínuo, uma situação contínua de conversão de líquido em bolhas, quando as bolhas começarem a se formar e subir. Tá? E aí nós vemos o afloramento de bolhas aqui em cima. Né? Nesse ponto de borbulhamento aí, borbulhamento contínuo, o líquido realmente está sendo convertido para vapor, né? Convertido a uma taxa, a uma vazão máxima de vapor, né? Perceptível, significativa, certo? Há várias etapas até que se alcance esse regime, né? Esse estado de produção contínua e intensa de vapor. É o que eu vou mostrar para vocês aqui agora usando o gráfico de regimes de ebulição. Certo? Eu vou desenhar aqui o gráfico e nós vamos. Eu vou explicando aqui para vocês passo a passo. Tá? Então, nesse gráfico aqui, nós temos o seguinte: ó. No eixo X, eu vou colocar aqui ó, esta diferença de temperatura. Temperatura da parede, que é a TW, e menos a temperatura de saturação, que é o ponto de ebulição. Tá? No caso, 100 graus para a água a 1 atmosfera. Esse gráfico aqui, por questão de escala, eu vou identificar a temperatura dele, embora não mude muito se for grau Celsius, mas aqui é grau Fahrenheit, para a gente ter uma noção de proporções, tá? Mas daria para explicar igualmente se eu usasse grau Celsius, tudo bem? E aqui do lado, no eixo da ordenada, eu vou plotar log de fluxo, log do fluxo, que é sobre A. Tranquilo? A ideia aqui de plotar log é para comprimir a escala, tá? Para que a altura do gráfico não fique tão exagerada, tá? Porque o fluxo ele muda no regime de ebulição algumas ordens de grandeza. Então, estamos falando de fluxo que vai aumentar, o fluxo de calor que vai aumentar 10, 100, 1000 vezes. Tá? Tranquilo? Então, quando há mudanças de ordem de grandeza em uma certa quantidade física que está sendo plotada no gráfico, a escala log é bem interessante, tá? Porque ela permite, né, mostrar os mesmos dados num espaço num comprimento, né, de eixo menor, ok?
Então veja só, o, o diagrama, né, de regime de ebulição é algo assim. Vou botar aqui alguns valores na escala. A escala do ΔT também será em log, viu? A escala também será em log. Então aqui nós temos 0, 1, vou marcar aqui 2, 3, não, não, vou espaçar um pouquinho mais. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, aqui tá bom. Certo? Vamos deslocar aqui só um pouquinho para baixo essa legenda aqui. Pronto. Então aqui vamos começar o gráfico em 1, aqui é em 0, 1, aqui é 1, aqui vai ser 10, 100, 1000 e 10.000. São os deltas de temperatura, tá? Temperatura da parede seria o fundo da panela. Esse TW aqui como se fosse o fundo da panela, tá ok, pessoal? Claro que não vamos chegar usando um fogão, né, um fogão doméstico, jamais vamos chegar vamos atingir um ΔT desse, tá? Mas em queimadores industriais, a diferença de e usando aquecimento elétrico, a diferença de temperatura pode ser bastante alta, certo? O gráfico, né, do regime de ebulição é algo assim, ó. Aqui em torno dos 100. Tá? Vou explicar, calma. Vou explicar cada região desse gráfico para vocês entenderem, certo? Nós temos aí o, o regime, né, inicial, aqui no início, né, do gráfico, né, que corresponde à convecção natural. Vou indicar aqui os regimes. Aqui mais ou menos no 10. Aqui é o regime 1. Aqui nós temos o 2, 3. Aqui mais ou menos por aqui. 4. E 5 aqui. E 6. Certo? Cada região dessas tem a sua forma, né, ou a sua correlação, ou o seu método de cálculo do H. Tá? E eu vou explicar cada um deles. Vamos começar com a região 1, essa região aqui, ó. Certo? Repare que a região 1 ela possui um delta, um excesso de temperatura. Esse delta T aqui, ó, delta T sat, delta T em relação à temperatura, né,
Superfície aquecedora pode ser um fio, especialmente no caso, né? Pode ser um tubo passando aqui por dentro um fluido de aquecimento. Tá? Então nós temos aqui ó, o fluido sendo aquecido, né? E as correntes convectivas de convecção natural. Ok? Esse é o regime. Vamos para o regime 2. O que nós temos no regime 2? Então, já preparado a superfície aquecedora aqui, regime 2. Olha só, no regime 2, as bolhas começam a se formar. Tá? Então, o que a gente vê lá na panela, né? A gente começa a ver no fundo umas bolinhas que ficam grudadas. Elas se formam em pontos específicos da superfície, onde se encontram as períodos saliência, né? Aqui, ali. E essas irregularidades funcionam como núcleos. Núcleos de formação de bolha. E a bolha vai se formar exatamente naquele núcleo. Uma superfície totalmente lisa, perfeitamente lisa, vai ter muita dificuldade em formar bolha pela inexistência desses núcleos, ou por ter uma quantidade muito baixa de núcleos. Tá? Então, essas bolinhas, ó, eventualmente elas vão se soltar, a gente começa a ver um desprendimento dessas bolhas, mas elas não conseguem chegar até a superfície da água. Elas vão encolhendo e colapsam antes de chegar na superfície. Certo? Então, nós temos a nucleação de bolhas, que é a formação, elas se soltam, mas não chegam até a superfície, ou seja, não houve afloramento de vapor, né, de bolhas de vapor aqui na superfície. Nesta situação, nós temos a nucleação com colapso. Nucleação com colapso. Certo? As bolhas se formam e elas colapsam. Tranquilo? Se aumentar, assim, vou desenhar aqui, tá? Nessa ilustração alternativa, tá? Então as bolinhas se formam, olha só. Elas vão se formando aqui, ó. E aí elas sobem até uma certa altura e desaparecem. Ou seja, elas não chegam até a superfície. Tudo bem? Se nós aumentarmos um pouco mais aqui a temperatura da chapa, né, da superfície aquecedora, nós vamos alcançar o regime 3. Então, com o ΔT, né, o excesso de temperatura maior, é possível elevar o fluxo térmico mais um pouco, e aí nós atingimos aqui essa região do regime 3. Tá? O regime 3 a nucleação, é a formação de bolhas. Então, nós temos nucleação, certo? Vou descer um pouquinho mais isso aqui. Nós vamos ter nucleação, com ascensão. Então veja, neste momento, neste ponto, as bolhas já conseguem subir. Elas se formam na chapa, na superfície quente, e vão, né, pela força de empuxo, vão subindo aqui até que alcançam a superfície. Tranquilo? Nesse ponto, pessoal, em casa, quando a gente está fervendo a água, a gente diz que a água ferveu, não é assim? Ah, pronto, a água ferveu, então já podemos desligar, se você for desligar o fogo, né? Se você for usar essa água para fazer um chá, um café, você já pode desligar essa água, certo? E vamos então para o próximo regime. Próximo regime, né? Aliás, antes de passar para o próximo regime, deixa eu falar para vocês de uma situação bastante interessante que acontece aqui, ó, nesse ponto de máximo, certo?
Esse ponto de máximo ele é chamado de fluxo crítico ou alguns livros chamam de ponto de queima. Ponto, vou botar aqui. Tá? Ponto de queima. Ou ponto de fluxo máximo ou ponto de fluxo crítico. Dependendo do livro, você vai encontrar nomes diferentes, tá? Dependendo aí da literatura que você pesquise, certo? Por que que o nome é ponto de queima? Esse ponto de queima ele vem do seguinte fenômeno. Se nós estivermos aquecendo com uma resistência elétrica, digamos que aqui seja um aquecedor elétrico, tá? Uma resistência de chuveiro, por exemplo, né? Se a corrente que passa nessa resistência for alta o suficiente, né? Se for uma corrente elevada, vou desenhar aqui a resistência. Ó. Se passar uma corrente I que é alta o suficiente, a potência dissipada, que é a resistência R, tá? Que é RI ao quadrado, ela será tão alta, a potência dissipada, essa taxa aqui é tão alta, que o fluido, né, que está envolvendo a resistência, digamos a água do chuveiro, não conseguirá remover toda essa energia que está sendo produzida, né, pela resistência. E aí a temperatura, né, vai aumentando, aumentando, aumentando. À medida que a temperatura aumenta, né, pode ser atingido o ponto de fusão do metal, da resistência elétrica, e aí ele se funde. Ou seja, a resistência, a gente diz, né, popularmente, que a resistência queimou. Na verdade, a gente ouve aquele barulhinho no chuveiro, tac, assim, e a água começa a cair fria, né? Quem já morou em um lugar mais frio aí sabe como é horrível quando isso acontece, né? Você está tomando banho quentinho, aí de repente, tac, aquele barulho e cai a água congelante, né, sobre a gente. É bem uma situaçãozinha bem chata. Então veja, nessa situação aqui, tá, do ponto, quando é atingido o ponto de queima, um aquecimento elétrico ele falha, ele não pode ir adiante, ele não é possível atingir uma taxa maior do que essa taxa, ou melhor, não é possível atingir um ΔT, uma temperatura de excesso, maior do que esse ponto, né? Do que o ΔT correspondente a esse ponto de queima. Tá? A taxa máxima é essa aí, a não ser, né, nos regimes mais de temperatura de ΔT, né, muito mais elevados aqui para a direita, como esse, que eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Mas o ponto de queima ele vai, né, causar a queima de uma resistência elétrica. Se nós estivermos usando uma outra fonte de aquecimento, né, como uma chama, né, gases de combustão e tal, é possível passar desse ponto de queima, certo? É possível ultrapassar o ponto de queima. E aí nós entramos no regime 4. Tá? O que é o regime 4, pessoal? O regime 4 é o seguinte. No regime 4, veja que no regime 4 a diferença de temperatura entre a ebulição e o ponto de ebulição, né, e a chapa já é bastante alta, né? 100 graus, 200, 500 ou até mais. Veja que o 1000 já está aqui, ó, tá na escala. Então, nessa situação, pessoal, a taxa é tão alta que a vazão máxima de vapor formada também fica alta, né? A produção de vapor é alta e como a produção de vapor é alta, se formam muitas bolhas aqui, ó, sobre a superfície aquecedora. Eventualmente, a formação de bolha é tão grande que elas se juntam aqui, elas se aglutinam, ó, e aí elas cobrem essas bolhas, esse vapor cobre a superfície aquecedora, tá? Claro que à medida que a bolha fica muito grande, ela se solta e sobe, tá? E vai borbulhar, vai aflorar na superfície. Mas o vapor formado é tão intenso, né? Se forma tanto vapor que dá origem a uma película de vapor sobre a superfície aquecedora. A gente chama de filme de vapor, né? Porque é uma película fina, né? É um filme de vapor, é uma película fina. E aí nós dizemos que este regime é um regime de filme de vapor, né? Filme de vapor instável.
Por que instável? Porque o vapor se forma e se solta, se forma e se solta, se forma e se solta. Então, há regiões da superfície aquecedora cobertas em um dado momento, depois o vapor se solta e descobre, o líquido consegue chegar na superfície aquecedora, aí depois se forma vapor, aí cobre de novo, aí o líquido não consegue se aproximar, porque tem vapor ali, né? E essa alternância ocorre. Se forma vapor, cobre, se solta. Então, o filme não está contínuo, não é estável. O filme estável é o próximo regime. Este aqui, o regime, este aqui. O regime 5. Tá? Então, na situação hipotética de nós aumentarmos mais ainda a temperatura da superfície aquecedora, o que é que vai acontecer? O vapor formado se forma tanto vapor que vai dar origem a uma película aqui, ó. Vou mudar a cor. Uma película de vapor envolvendo a fonte de aquecimento. Tá? E as bolhas, nessa situação, pessoal, as bolhas vão se soltar da película de vapor. Certo? Elas não se soltam mais direto do aquecedor, porque o aquecedor já está todo coberto por uma película de vapor. Tá? Se fosse possível, pessoal, chegar nesse tipo de regime aqui, usando a panela de casa, a gente veria no fundo da panela, o fundo da panela todo coberto por uma camada de vapor. É bem interessante se visualizar isso aqui. Tá? Mas não é possível chegar nesse ΔT usando um fogão doméstico, tá certo? A potência da chama não é tão grande assim. Então, repare, nesse regime 5 nós temos o filme permanente, é o que a gente chama de filme estável. Então, o fio não, né? Porque o fio não chega nesse ponto, mas o elemento aquecedor, o tubo, a chapa aquecedora, está totalmente coberta com a película de vapor. E olha o que acontece com a taxa de transferência de calor. Ela cai, tá vendo? Ela já começa a cair no filme instável. Tá? Porque o filme instável já está cobrindo parcialmente a superfície aquecedora. Mas no filme estável, o mínimo de transferência de calor, né, depois do fluxo crítico, do ponto de clima, é atingido. Por que é atingido? Porque a superfície aquecedora está toda coberta de vapor. E o vapor é gases, né, o vapor é um gás, só que tecnicamente, né, rigorosamente, é um gás que está abaixo da temperatura crítica. Né? Então, é uma substância, né, que está no estado de vapor. Se ela estiver abaixo da temperatura crítica, ela é um vapor mesmo. Se ela estiver acima da temperatura crítica, ela não poderá ser liquefeita por compressão, e aí a gente chama de gás. E, obviamente, a definição é essa. Né? Então, veja, nesse caso aqui, ó, o vapor ele funciona como uma camada de resistência, né? De resistência à troca térmica. Entendem? Por isso que o fluxo cai bastante nessa região. Tá? E aí nós vamos chegar no regime 6. Né? O regime 6 é parecido com o 5, continua presente, né, o filme estável, mas aí é curioso que o fluxo de calor, né, o que é sobre ela, ele aumenta, né, no regime 6. Né? Pensem aí por que ele aumenta. Vou dar aí 5 segundos para vocês pensarem. Descobriram? O que acontece nessa região 6, pessoal? Olha só a temperatura. Olha aqui a temperatura, como é alta. Né? A diferença de temperatura, ó, 10.000 graus, mesmo em Fahrenheit, que é um grau menor, né? Um delta de grau menor do que grau Celsius, 10.000 graus é uma temperatura absurda. Tá? Nessa temperatura, a radiação ela já é importante na transferência de calor. Então, a contribuição, né, para a transferência de calor nesse regime começa a ser muito importante vinda da radiação e não mais da convecção, né, propriamente dita. Tá? Então aqui nós temos radiação parcial, porque a transferência de calor ocorre, né, por radiação e convecção nesse regime 6. E a taxa só vai aumentar, porque quanto maior o ΔT, né, usando a equação de Stefan-Boltzmann, a gente sabe que a taxa radiante é proporcional à quarta potência da temperatura. Não é verdade? A emissão por radiação. Isso em corpo negro. Né? Se não for corpo negro, nós temos que colocar aqui a emissividade. Né?
Mas veja, quanto maior a temperatura, então maior a taxa de radiação. Essa curva, então, aqui, ó, ela cresce indefinidamente. Tranquilo? Ela cresce aí indefinidamente. Tá? Portanto, nós vimos aí os quatro. Então vamos começar com o regime 1 para ebulição. Certo? Regime 1. O regime 1 é convecção natural. Tá? O efeito de formação de bolhas não é pronunciado. No máximo você vai ter aquelas bolinhas no fundo, né, na panela, no fundo da panela grudadas ali. E aí, nesse regime, pessoal, nenhuma novidade, né? Nós usamos as correlações para convecção natural, que nós já vimos. Tranquilo? Então, convecção natural, vamos usar aquelas correlações já conhecidas. Então, no caso da panela, nós temos o quê? Uma correlação pode ser usada, aquela de McAdams, né? Placa quente virada para cima. Né? O fundo da panela é uma placa quente voltada para cima. Então, podemos usar aquela correlação. Regime 2. No regime 2, nós temos a nucleação parcial, né? Nucleação com colapso. Tá? E aqui, ó, nós usamos uma combinação dos regimes 1 e 3. 3 é o que eu vou falar agora. Então, nesse regime, nós fazemos uma média ponderada, usando regra da alavanca, por exemplo, e calculamos uma média do H, o H obtido no regime 1 e o H obtido no regime 3, tá certo? Vamos para o regime 3. O regime 3 é a nucleação nucleação com ascensão, né? A nucleação propriamente dita, tá? E aí, nesse caso, né, o regime 3, pessoal, é de grande interesse industrial, certo? Tem grande aplicação e interesse industrial, certo? Você pode ver que por que há esse interesse industrial? É porque esse regime 3 aqui, ó, é o regime onde se consegue obter taxas elevadas, né? Taxas de transferência de calor altas numa temperatura relativamente baixa. Tá? Então, nessa temperatura é possível usar, né, metais que não têm uma resistência mecânica tão grande, tá? Porque quando se aumenta a temperatura, né, os metais ficam mais moles, os materiais no geral, né, não só os metais, eles ficam mais moles, eles ficam fragilizados. Então, é preciso, né, em temperaturas altas, usar ligas mais resistentes, ligas com tungstênio, por exemplo, ou titânio, né? Usar titânio, titânio é caríssimo, tá? E, e chapas também com espessura maior, tem esse problema também. Para poder resistir às pressões, na temperatura maior a chapa tem que ser mais grossa, né? Então, no regime 3, nós conseguimos taxas altas numa temperatura relativamente baixa, ok? Que é bem conveniente, né? Bem conveniente para as aplicações práticas, tá? E no caso, né, o cálculo do H, a gente pode fazer assim. O,
o número de Nusselt usado, né, na esse Nusselt da bolha é função de um número de Reynolds, né, de Reynolds de bolha e do Prandtl do líquido. Normalmente é assim, tá? É comum, é mais comum nós termos correlações para a nucleação baseadas no Nusselt de bolha e no Reynolds da bolha, tá? O Nusselt da bolha, Nusselt B, né, de ebulição, é definido dessa maneira aqui, ó, Q sobre A vezes D da bolha, diâmetro da bolha, vezes T da superfície menos T sat, vezes K do líquido, tá? Nada demais nessa definição, tá certo? Porque se a gente isso aqui é o H, olha só. Isso aqui é o H, tá vendo? Ó? Porque da lei de Newton do resfriamento, P não é igual a H ponto T, se colocar o lá aqui sobre A, que sobre A sobre delta T, e o H. Então nós temos o H aqui. E o Nusselt, a definição do Nusselt é H L sobre K, tá? Tudo líquido, né? Esse L aqui, ó, o comprimento importante, o comprimento característico que é usado nesse caso aqui, é o diâmetro da bolha. Por isso que é um Nusselt de bolha, certo? É preciso descobrir esse Nusselt de bolha, tá? Ou observando ou usando correlações para ele. Então, Q sobre A é o fluxo térmico total, certo? dB é o diâmetro máximo de bolha. De bolha na superfície. Ainda tem isso, tá? É a bolha que chegou na superfície, tá? E Ts menos Tsat é o excesso de temperatura, Kl é K do líquido e o Prandtl, número de Prandtl é o Prandtl do líquido, tá certo? Usado aí na correlação, tá? O número de Reynolds de bolha é também baseado no dB. Então é dB GB sobre μ do líquido. Essa é a definição do número de Reynolds das bolhas. Né? E nesse caso aqui, ó, GB é o fluxo de vapor formado. Né? Fluxo mássico de vapor, que é definido como Q sobre A, ρL, dividido por ρ do vapor, vezes a entalpia de vaporização. Esse HFG é a entalpia de vaporização. Certo? Então, nós temos o fluxo mássico de vapor. Tranquilo? Também chamado, pessoal, fluxo mássico de vapor denominado em alguns livros de velocidade mássica. Tá? Não é uma velocidade. Esse termo até confunde porque não é uma velocidade. É um fluxo, tá certo? Mas para vocês saberem que se usa essa nomenclatura, né? Essa terminologia. Tá? Velocidade mássica. Tá? Esse fluxo de vapor também é chamado de velocidade mássica. Tá? No entanto, as unidades são quilograma por metro quadrado segundo, ou seja, é um fluxo. É um fluxo, né? Fluxo é taxa por área, né? Taxa de qualquer coisa, qualquer quantidade física por área é fluxo. Tranquilo? O HFG é o calor latente de vaporização, como eu falei. Tá? Neste regime, nós podemos usar a correlação de Rosenau. É uma correlação muito testada, muito consagrada mesmo, tá? Consolidada, Rosenau.
Rosenau, né? E ele propôs a seguinte correlação a partir de dados experimentais: Q sobre A é igual a μL vezes HFG vezes G, G é a aceleração gravitacional, tá certo? Vezes ρL, ρ do líquido, menos ρ do vapor, sobre a tensão superficial do líquido, elevado a meio. Veja só, pessoal, as correlações de ebulição e também de condensação tem mais parâmetros, né, mais propriedades físicas do que as correlações sem mudança de fase. Tá? É comum aparecer propriedade física tanto do líquido como do vapor, tá certo? Então preste atenção para não cometer erros desnecessários, né, erros bobos na utilização. Mas o fato é que se a gente usa errado uma correlação dessa e calcula errado o coeficiente de convecção, a gente vai projetar errado. E aí manda construir, né, o trocador de calor, o reator, seja qual for o equipamento, e aí é zebra, tá? Porque você vai gastar dinheiro para construir, e aí como o cálculo foi incorreto, já era. Né? Você vai perder aquele investimento ali, o valor investido. Né? Ou você vai ter que comprar outro equipamento para poder, se a performance for insuficiente, você vai ter que comprar outro equipamento para dar suporte, né, para auxiliar aquele serviço térmico. Ou se não for possível instalar um equipamento auxiliar, aí é que já era mesmo, porque você está perdido aquele investimento que foi feito, você tem que mandar fazer de novo. Né? Mandar construir de novo, corrigir o projeto e mandar construir novamente. Então, isso aqui vezes Cp do líquido, vezes o excesso de temperatura, Ts menos T de saturação, temperatura de ebulição, não é isso? Sobre CSF, vezes entalpia de vaporização, vezes pranto do líquido, elevado a 1,7. Isso aqui tudo elevado ao cubo. Tá? O CSF é um fator, né, é um coeficiente, vamos dizer assim, que depende de duas coisas. Depende do líquido que está vaporizando, coeficiente do par líquido, superfície aquecedora. Tranquilo? Então veja só, o CSF, no nosso livro, o texto, tem uma tabela para o CSF, tá? No ELTE também tem, no SEI já tem. E na literatura tem CSF mais variado ainda do que nos livros aí, nesses livros didáticos, né? No livro texto que nós estamos usando. O fato é que o CSF depende da superfície, então, digamos, se nós temos ácido, né, vaporizando água, aí vai dar um valor de CSF. Se eu estiver vaporizando álcool, aí já é outro CSF. Tá? Se for ácido polido, vaporizando digamos, gasolina, vai ser outro CSF. Tá? Se for um ácido escovado, é outro. Se for alumínio, é outro. Enfim, a condição da superfície muda o CSF. Se ela for uma superfície enferrujada, uma superfície lisa, uma superfície polida, né? Uma superfície áspera, e o material da superfície, a condição de sujeira da superfície também muda. Se tiver oleosa, se for uma superfície oleosa, vai mudar o CSF. Tranquilo? Então, esse CSF aqui é específico para a combinação do material que está aquecendo, né, a superfície aquecedora, e do líquido que está vaporizando. Tranquilo, pessoal? Muito cuidado aí com isso, tá certo? Cada CSF é específico. Vamos agora para o ponto de queima. Vamos falar aqui do ponto de queima ou ponto crítico ou fluxo crítico. Certo? Uma correlação bastante usada para o fluxo crítico é essa aqui. Ó. Fluxo crítico é igual a 0,18 vezes HFG vezes ρV vezes tensão superficial, aceleração gravitacional, ρ do líquido menos ρ do vapor, sobre ρ do vapor ao quadrado,
E tudo isso aqui na raiz quarta, né? Na raiz quarta. Então podemos usar esta correlação para calcular aquele fluxo máximo, certo? Regime 4. Regime 4. Né? Tem pouca aplicação industrial, certo? O regime 4. Pouca aplicação, pouco interesse industrial. Pelo seguinte, o fluxo, o regime 4 é esse aqui. Eu vou subir um pouquinho para vocês verem, olha só. Regime 4. Tá aqui, ó. No regime 4, primeiro que a taxa já começa a cair bastante, fica desinteressante, tá? Esse é um ponto negativo. O outro é que o filme é instável. Se o filme é instável, pode ocorrer, né, em alguns momentos do filme cobrir mais, cobrir menos a superfície, de maneira que a taxa de transferência de calor fica muito oscilante, fica instável. Né? E para equipamentos industriais, essa instabilidade não é boa. Né? A operação fica ruim de controlar. Né? A malha de controle tem dificuldade de controlar. Tá? Então, é interessante operar num regime mais estável. Certo? No caso de temperaturas muito elevadas, o regime 5 ele pode ser utilizado. Regime 5. Tá? Ele não é tão interessante, né, o regime 5, porque o filme estável, o regime 5 está aqui. Ó. O filme estável, ele atrapalha a transferência de calor. Né? Mas às vezes a gente está aquecendo, né, com fumos de combustão, então você queima uma chama, queima algum combustível formando uma chama, e essa chama é usada para aquecer vaporizar o líquido. Então a temperatura da chama é alta, a gente não tem como mudar isso, né? A temperatura de combustão. E aí, né, o excesso de temperatura vai ser alto, invariavelmente. Então, podemos operar o equipamento nesse regime, e há realmente fornos que operam nesse regime, tá? E, ok, né? Não tem como, a taxa é baixa, mas o delta T de temperatura é alto, então né, não pode ser mudado. Tá? Neste caso aqui, eu vou dar para fornecer para vocês aqui duas correlações, uma para tubo horizontal, certo? Que é H igual a 0,62 vezes vezes kV ao cubo vezes ρV vezes ρL menos ρV vezes aceleração gravitacional, calor latente mais 0,4 Cp do vapor vezes o excesso de temperatura, o ΔT, dividido por diâmetro externo do tubo, SDO, μ do vapor, vezes ΔT. Tá? Esse ΔT, pessoal, é TS menos Tsat, tá ok? TS menos Tsat. Foi assim que o autor da correlação determinou. Né? Ele estabeleceu essa nomenclatura, então ela é usada, certo? Isso aqui tudo é elevado a um quarto, viu? Não esquecer da potência. DO é o diâmetro externo do tubo, como eu falei. Uma outra correlação bastante útil é a de placa horizontal. Certo? Placa horizontal, o H será 0,425 vezes KVF ao cubo, ρVF, ρL menos 1 tudo, todo líquido, né, menos 1 do vapor, G, aceleração gravitacional, entalpia de vaporização, mais 0,4, CV, CPV, capacidade térmica do vapor, vezes o ΔT,
Sim, esse subscrito aqui, ó, F, significa que as propriedades devem ser avaliadas na temperatura de filme, viu? Tem essa questão, tá? Temperatura de filme. Então, no manual da correlação, está determinado, a gente tem que seguir, tá certo? TS menos Tsat vezes a raiz quadrada da tensão superficial do líquido dividido pela gravidade, aceleração gravitacional, vezes ρL menos ρV. Tranquilo? Tudo isso elevado a 1/4. Ok? Então, as propriedades físicas que têm F, né, aqui no subscrito, ó, KVF, ρVF, MIVF, são avaliadas na temperatura de filme. Tá? A temperatura de filme entre a temperatura da superfície e a temperatura do vapor. Tsat sobre 2. Tranquilo? É só isso. Né? E mais uma correlação importante que é para tubo vertical. Tubo vertical, nós podemos usar esta correlação aqui. H vezes μV ao quadrado dividido por G ρV vezes ρL menos ρV vezes KV ao cubo. Isso elevado a 1/3, que é igual a 0,0020 vezes Reynolds elevado a 0,6. Tá certo? E o número de Reynolds para essa correlação pode ser calculado 4 m ponto sobre π do mv. Certo? Este aí é o número de Reynolds para essa correlação. Aí você pode perguntar, que formato esquisito, né, dessa correlação? Pois é, mas o autor que ajustou os dados experimentais escolheu colocar nesse formato. Né? E os livros normalmente respeitam a forma original e a nomenclatura das correlações. Tranquilo? A literatura tende a respeitar. Né? O M ponto é a vazão mássica de vapor. Ok? Vazão mássica de vapor formado. Por último, pessoal, vamos finalizar com o regime 6. Tá? O regime 6, como vocês já estão sabendo agora, é uma combinação de convecção com radiação. Então, nesse caso, nós usamos as, as correlações, né, do regime 5, tá? Filme estável, né? E combinamos com a taxa radiante. E a taxa radiante nós podemos usar Stefan Boltzmann, considerando a emissividade do material, por exemplo, né? Para ficar mais realista o cálculo, mais próximo da realidade. Então, taxa radiante. Então, é só somar a taxa radiante com a taxa calculada com o regime 5. E aí, está feito. Tranquilo?